Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 8, verso 36. João, capítulo 8, verso 36. O texto diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é ser livre para você? O que é liberdade para você? Alguns definem liberdade assim: eu sou livre porque eu posso fazer tudo o que eu quiser. Porém, ser livre não é simplesmente fazer o que quiser. Existem coisas que fazemos com nossa liberdade que nos prendem. E para entender o que é liberdade, é necessário saber o que é prisão. Então eu fui no dicionário. E segundo o dicionário, prisão significa ato ou efeito de prender, captura, cárcere, cadeia, calabouço, peia, encerramento, clausura, dificuldade nos movimentos, aquilo que faz o espírito ou o coração cativo, encargo, obstáculo, embaraço, obstipação. Isso é prisão. Observe que um dos significados que eu li aqui, que está no dicionário, é aquilo que faz cativo o espírito ou o coração. Prisão é quando não conseguimos parar de fazer algo que começamos. Prisão é quando não conseguimos sair de algo que entramos. Tem coisas que mesmo as pessoas sabendo que faz mal, elas não têm essa liberdade de sair. Então, com isso, eu chego à conclusão sobre liberdade, sobre ser livre. Se algumas decisões me aprisionam, então ser livre não é fazer o que quiser. Se tem coisas que eu faço que me prendem, então liberdade não é sair falando, olha, eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou livre. Muitas pessoas fazem o que querem na vida e estão presas por causa daquilo que elas fazem. Entenda, as pessoas são livres para fazer o que quiser. Você tem o livre arbítrio para fazer o que quiser. Você é livre para usar drogas, você é livre para se prostituir, você é livre para assistir pornografia, você é livre para roubar. A pergunta não é se você é livre para fazer essas coisas, a pergunta é, você é livre para abandonar essas coisas? Você é livre para falar, não, a partir de hoje eu não faço mais. Se decidirem sair dessa vida, é provável que não consigam sair. Não conseguem porque o seu desejo, ele está preso. Ele está encarcerado. Tem algumas imagens que eu quero mostrar aqui. Tem como colocar no telão? Porque muitas pessoas confundem essa palavra liberdade, eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Não, começa lá no início, no primeiro. Você é livre para fazer o que quiser? Você é livre para usar drogas? Vai devagarzinho, nosso irmão ali está afobado. Está com um jantar no fogão, vai queimar. Você é livre para usar drogas?
Pode passar. Só não é livre para deixar de usar. Próximo. 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 Isso. Próximo. Próximo. Você é livre para fumar? Só não é livre para deixar de usar. Próximo. 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 E você é livre para beber. Olha aí, você tem liberdade para beber. Só não é livre para deixar de beber. Próximo. 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 Suas decisões te fazem livre ou prisioneiro? A sua liberdade está te mantendo livre ou está te mantendo acorrentado? Você é livre para iniciar algo, mas a sua liberdade pode ser comprometida dependendo daquilo que você escolheu fazer. A verdade é que ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é dizer não a uma decisão que vai me prender no futuro, que vai me escravizar no futuro. Ser livre é conseguir dizer não para tudo que me faz mal, tudo que é danoso na minha vida. Ser livre é ter escolha, é ter opção de sair quando eu quiser. Se alguma coisa que eu faça, eu não consigo parar de fazer, tem um problema. Não há liberdade. É engraçado, tem gente que bebe e fala, então para, mas eu não sou viciado, eu não, então para. Fique 6 meses, fique 1 ano. Ah, também, você não é livre? Então para. Põe um ponto final nisso. Se você não consegue, você está preso. Se você não consegue, você está aprisionado, você não tem liberdade. Alguns dizem que o cristão é um prisioneiro de sua crença. Ah, o crente ele é prisioneiro daquilo que ele prega, daquilo que ele acredita. Dizem que a vida de santidade que o crente vive é uma prisão. Mas sabe por que eles dizem isso? Porque eles afirmam, você não pode fazer tudo o que quer. Eles têm uma concepção de liberdade completamente equivocada, e eu já comecei a provar aqui que liberdade não é fazer o que você quiser. Eles dizem que o crente não pode fazer nada, pois há muitas regras, há muitas repressões. A verdade é que o cristão não toma nenhuma decisão que venha comprometer a sua liberdade. Na verdade, nós ouvimos a Deus porque Deus sabe aquilo que vai me aprisionar, caso eu decida fazer. Liberdade é isso, fazer e deixar de fazer quando quiser, entrar e sair quando bem entender, isso é liberdade. A santidade não prende ninguém, o pecado prende. Então, ser santo é ser livre. O pecado é prisão. Liberdade é não ser governado por suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. Sempre que eu tomei decisões com base na palavra de Deus, eu fui livre. Deus nunca manda eu fazer algo que vai me prender. É incrível, tudo que Deus orienta não te prende. Mas grande parte das coisas que estão aí no mundo são prisões, são armadilhas que vai te acorrentar. Ser livre é uma conquista que acontece a cada escolha acertada
que você faz. As minhas vontades e escolhas podem me prejudicar. Você precisa entender isso. Algumas pessoas mantêm relacionamentos onde elas sofrem e não conseguem largar. Mas você sofre nesse relacionamento. Mas está lá de novo. Termina e vai atrás da pessoa novamente. Não consegue abandonar. Está preso. Não tem liberdade. A verdade é que escolhemos o pior e nem nos damos conta disso. Escolhemos o que faz mal e não temos noção disso. Precisamos aprender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita e sempre vai te dar o livre arbítrio. Então, se a vontade de Deus é desse jeito, ela é bem melhor do que a minha. Por que eu vou ficar com a minha? Se a dele é boa, perfeita e agradável. Por isso que eu decidi entregar todo o meu querer e vontade nas mãos dele. Decidi confiar nele e até renunciar ao meu querer se for preciso, porque ele sabe o que é melhor para mim, acima de mim. Deus sabe o que é melhor para você. E muitas vezes você não sabe o que é melhor para você. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com liberdade? Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. E se existe a verdade, com certeza existe a mentira. A verdade é o bem, enquanto a mentira é o mal. A verdade é de Deus, enquanto a mentira é do diabo. Quando somos livres, escolhemos o bem e não o mal. Conhecer a verdade tem tudo a ver com ser livre. Saber da verdade tem a ver com liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Veja, a verdade leva à liberdade. Enquanto a mentira aprisiona, enquanto a mentira prende. Ser livre é conhecer a verdade, conhecer o bem, conhecer a Jesus. Quando você conhece a Jesus, você passa a querer ser como Ele é. Ele é santo. Jesus é santo. Por isso você passa a querer andar em santidade aqui na terra, em tudo que você faz. E isso me leva a uma conclusão, que a santidade faz parte da liberdade. Quando você é santo, você é livre. Quando você é pecador, você é escravo do pecado. Você está preso ao pecado. Ei, entenda uma coisa, eu não estou falando novidade aqui para ninguém. Pecado prende, pecado aprisiona. Tem pessoas viciadas em pornografia que não conseguem largar isso de jeito nenhum. Está preso, acorrentado, em cativeiros, na mente, nos olhos, nos pensamentos. Não consegue se ver livre daquelas imagens. É como um viciado em cocaína. Você foi livre para assistir a primeira vez, mas hoje você não é livre mais para sair disso. Eu sei que eu não estou falando o que você queria ouvir. Mas eu também sei que estou falando o que você precisa ouvir. Você é livre para começar, mas a pergunta é, você pode dizer não para isso hoje, agora, e nunca mais fazer? Se você não consegue, você é um prisioneiro do seu pecado e das suas escolhas. Deus te fez livre. Deus colocou o homem no jardim do Éden para viver em liberdade, para ter escolhas, para ir, para vir, para poder transitar sem nada o prendendo, o amarrando.
Ser santo tem tudo a ver com ser livre. E ser livre tem tudo a ver com ser santo. Quem anda em santidade não vive na prática do pecado. Quem anda em santidade não está preso a nada. Quem é santo mesmo tem as suas vontades santificadas. Quem tem escolha e escolhe o que faz bem é livre, é santo, é puro. E não tem como você fazer essas escolhas e viver uma vida de santidade sem a fonte da santidade, sem o Espírito Santo, sem Jesus Cristo. Se você conquistou a sua santidade pela sua capacidade e a força do seu braço, você vai ter que mantê-la também pela força do seu braço. Uma hora você cansa e cai. Mas se a sua santidade, a fonte é o Espírito Santo e a dependência dEle, entenda, você não vai fazer esforço, porque Ele é a sua santidade. Ele vai gerar um novo caráter, uma nova natureza, um novo estilo de vida em você. Verdadeiramente livre, verdadeiramente santo. Minhas vontades estão cada vez mais alinhadas com a vontade de Deus. Por isso eu posso testemunhar uma coisa. É maravilhoso ser livre. É extraordinário ser livre. É espetacular ser livre. Vale a pena pagar o preço de ser santo em um mundo corrompido pela imoralidade. Um mundo onde o errado está virando certo. Onde os comportamentos tortos, errados, estão agora sendo considerados os comportamentos padrão. E se você for contrário, você é um monte de nome bonito que inventaram aí. Se você se levantar contra aquilo que o mundo está fazendo, você é o errado. Mas essas pessoas estão presas, elas não são livres, elas não conseguem dizer não a esse estilo de vida. Elas são tristes, elas são deprimidas, elas têm ansiedade, elas têm insônia, elas têm depressão. Essas pessoas estão presas e encarceradas e muitas vezes se posam de livres. Mas na verdade elas não podem deixar de fazer o que fazem. Porque existem correntes prendendo essas pessoas em um estilo de vida pecaminoso. Precisamos ser santo em um mundo corrompido. Quem busca santidade sempre será livre. Não tem solidão, não tem vazio, não tem depressão. Digo não para o pecado, digo não para a prisão. Digo sim para a boa, perfeita e agradável vontade do meu Pai Celestial, do meu Criador. Eu não tenho que ser igual ao mundo. Ah, no século 21 todo mundo está fazendo isso. Pois faça você. Me deixa fora do lixo. Me deixa fora dessa situação. Apóstolo Paulo diz, não vos conformeis, não peguem a forma do mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, eu quero a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Eu não quero ser igual ao mundo. Eu não nasci, eu não vi a existência para ser igual ao mundo, para ser igual à maioria, para ser igual à multidão. Eu nasci para ser livre, o meu Deus me fez livre. E se eu cismar, imaginar que alguma coisa, alguma escolha pode me prender, eu digo não, imediatamente antes de dar esse primeiro passo. Você é livre. Em todas as áreas da sua vida, você é livre. Você tem conseguido dizer não ao pecado? Você tem conseguido dizer não a tudo aquilo que não presta?
Você tem vencido ou tem sido derrotado pelas suas vontades? Você tem vencido ou tem sido derrotado pelos seus desejos? Você tem vivido uma vida de santidade ou tem vivido na prática do pecado? Quais são as escolhas que você tem feito? Elas têm te levado à liberdade ou têm te prendido? Elas te fazem feliz ou consomem com toda a sua alegria de viver? Elas te dão escolha ou comprometem o seu livre-arbítrio? Essa é a pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Eu estou vivendo uma vida de escravo? Ou uma vida de uma pessoa livre? As minhas escolhas estão me destruindo ou me edificando? Todos nós podemos responder essas perguntas. Todos nós podemos saber qual o caminho que nós estamos trilhando. Nós estamos aí há 3 dias da virada, de 2021 para 2022. Você não precisa entrar em 2022 preso a escolhas erradas que você fez. Você pode entrar em 2022 totalmente livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o pecado, ele tem uma raiz, ele tem uma fonte, ele tem uma força. Apóstolo Paulo vai dizer que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. O pecado é forte onde existe lei. Onde existe homem no controle. Onde existe o homem, muito do homem e pouco do Espírito Santo. Nós vivemos uma nova aliança. A aliança da graça. E a nova aliança é uma aliança de dependência total do Espírito Santo. Se você não depende do Espírito Santo, você não vive a nova aliança. A sua vida tem que estar na direção, nas mãos dEle. Você quer ser livre? Dependa dEle. Entregue sua vida a Ele e você será livre. E nada mais vai te prender. E muitas coisas ruins, erradas que acontecem, vão parar de acontecer. A força do pecado é a lei. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Veja que o pecado domina pessoas que estão debaixo da lei. Somos escravizados pelas nossas escolhas, pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos. Se existe alguém atolado no lamaçal do pecado, essa pessoa é um religioso. Não nasceu de novo, se converteu, mas não nasceu de novo. Não nasceu da água e do Espírito. Achou o evangelho atraente. Legal. Uau. Esse Jesus é o cara. Mas não nasceu de novo. A vida dele não está entregue ao Espírito Santo. Ele ainda está no controle das coisas. Satanás não quer estar no centro. Ele quer colocar o homem no centro. Assim ele vence. Você não deixaria Satanás ficar no centro.
Mas você adoraria ficar no centro. Então Satanás faz o quê? A mesma coisa que ele fez com Adão. Coma e você será. Faça para você ser. O homem no controle, o homem nas escolhas, o homem na decisão. O resultado disso? Morte. Eu não preciso fazer nada para ser. Eu já sou tudo em Jesus. Eu não preciso provar nada para ninguém. O Cordeiro já executou o serviço completo na cruz do Calvário para me fazer mais do que vencedor nele. Sabe, eu não preciso fazer nada para ser. Em Cristo eu já sou todas as coisas. Você é livre. Ou você é prisioneiro de alguma escolha? Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer fechar portas que foram abertas através de escolhas erradas que você fez e que você ficou preso nisso. E você não consegue sair desse lugar, você não consegue fechar essa porta, mas o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer que você saia dessa porta, Ele quer que você saia desse lugar, Ele quer que você abandone este lugar, porque você não nasceu para a escravidão, você não nasceu para o Egito, você nasceu para a terra da promessa. Você nasceu para aquilo que Deus tem para a sua vida, o objetivo, o plano dEle. Ele não te deu uma vida para viver uma vida escravizado, passando vergonha, preso. Ele te deu livre escolha, Ele te deu livre arbítrio. Nada nesse mundo pode te prender. Não é a vontade de Deus que você viva uma vida presa. Em nada. Livre. Liberdade, a palavra de Deus diz, onde o Espírito está, ali a liberdade. Onde que o Espírito está? Em nós. Tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade. Nada pode me prender. O pecado não pode me prender. E o pecado não terá domínio sobre vós. Foi isso que o apóstolo Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo do jugo da lei, da condenação da lei, vocês estão debaixo da graça, do favor, da obra executada na cruz do Calvário. Jesus é a sua santidade. Tem pecados não. O pecado você não pode vencer só. Eu volto a falar. Se você vence o pecado na força do seu braço, você vai ter que manter isso na força do seu braço. Você não pode nada sem Ele. Você não pode nada sem Ele. Você depende dEle para ser puro, limpo, livre, santo. Ele trocou de lugar conosco. Entenda, o pecado é um estado. É um estado, é uma realidade em que as pessoas se encontram. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez pecado. Ele não cometeu pecado, mas Ele se fez pecado. Você nasceu em pecado sem cometer pecado, porque a queda de Adão te fez pecador. Você nasceu em estado de pecado. Jesus se fez pecado sem pecar. E Ele nos fez santos sem a gente se santificar.
sua santidade, as suas obras de santidade, não é algo que você fez para ser santo, é o resultado de uma nova natureza que você teve no novo nascimento em Cristo Jesus. A sua santidade é o fruto do Espírito Santo em você. Então você começa a ter uma vida reta, é o fruto. Não é algo para você se gloriar. Um ramo não fica se gloriando. Olha, você viu o tamanho do fruto que eu produzi aqui? Glórias a mim. Não, é a videira que você está conectado. Ela está te dando os nutrientes e ela está gerando o fruto em você. Esse fruto é para a honra e glória do agricultor que é o Pai. Tudo vai engrandecer o nome do Pai. A sua santidade, a sua retidão, porque tudo veio dele, é para ele. Por isso que um dia a gente vai chegar, todos vão chegar diante dele. Todos, sem exceção de nenhum. E todas as nossas vitórias, todas as nossas conquistas, a nossa santidade, a nossa prosperidade, a nossa felicidade. E nós vamos tirar todas essas coroas e prostrar diante do trono dele e vai falar ao Cordeiro toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu me tornei, veio do Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo está em você, querendo trabalhar em você, querendo te dar forma, a forma dele, querendo te moldar com suas mãos habilidosas. Você é livre em Cristo, em Jesus você é livre. E Ele te chamou aqui para isso hoje. Para você virar esse ano livre. Livre. Santidade tem a ver com liberdade. Liberdade tem a ver com santidade.